Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é a arte coletiva. Há alguns anos que nesse canal eu venho passando técnicas, inspirando novos artistas a começar a pintar. Mas o momento de se misturar com outros artistas, ele é necessário. A aula de hoje é meio que uma reflexão sobre isso e se você quer ficar a par de como fazer proveito de um coletivo, então você já sabe, não saia daí. E hoje eu queria não fazer uma aula, queria conversar com vocês sobre uma experiência nova que eu venho tendo a cada dia. É sobre a pintura de uma forma coletiva. Você está acostumado, como meu aluno, a estar num grupo de correções onde cada um do seu cantinho compartilha um pouco da dificuldade. É claro que o processo criativo ele requer que a gente realmente se isole com nós mesmos, nossos pensamentos, nossas vivências para criar. Mas existe o outro lado da moeda, que é o formato coletivo, onde você sai da sua zona de conforto, do seu isolamento e se expõe um pouco. Todo artista que se preza precisa se expor. Nesse momento, ele começa a blindar o que ele sente, o que ele gosta, o que ele faz das críticas. As críticas, às vezes, fazem a gente pensar em desistir, porque muitas vezes essas críticas vêm de quem não entende de nada. E o que eu quero dizer com isso é que você deve se misturar com pessoas que sabem o que dizem. Tem vivências do que você também busca. E aí, quando a gente sai desse nosso casulo e se propõe a pintar em grupo, que é o que eu fiz esse final de semana desde 2016, que eu não faço uma exposição individual. E esse ano, 2023, comecei a retomar um pouco mais do lado Poliana artista. E precisei ir para o coletivo, porque para começar a juntar telas, juntar e resolver um dia, fazer uma exposição, é muito difícil. O coletivo, ele empurra você para que você vá. As pessoas estão numa vibração tão alta de conquistar, de fazer, de é possível. Eu também me enrolei aqui, então essas vivências fazem com que a gente também recupere o fôlego, saia do ostracismo e comece a produzir também. A pintura ao ar livre é uma das partes da arte que eu mais gosto. Os grandes mestres do impressionismo sabiam o que diziam, principalmente o Claude Monet, que ele falava: a luz está lá fora, vamos pintá-la. E isso vai para uma amplitude muito maior do que apenas captar a luz. É captar a essência das coisas que a gente trancafiado no nosso porto seguro, na nossa casinha, a gente não vai ter. Além da troca de experiências, você também vai se soltando mais. Com essas vivências, percebe que a forma que você tem de fazer não é uma verdade absoluta. E aí você percebe que surge mais uma possibilidade, mais milhares de possibilidades. E o que é que isso faz com a sua cabeça? Borbulha de ideias. Essa busca é do coletivo. E não é só essa a qualidade de um coletivo, não. Eu falei em exposição. Quando a gente pensa em fazer uma exposição individual, são muitas coisas que precisam ser tratadas. O espaço, se vão ser alguns dias,
como é que vai ser essa divulgação, como é que os quadros vão ficar dispostos, se vai ter convite, se vai ter buffet e por aí vai. No coletivo tem sempre uma comissão para organizar esse tipo de coisa. Uma pessoa que é fera em arrumar as telas, que é a curadoria. Uma pessoa que é expert em divulgar, que faz as mídias sociais. A pessoa que é criadora daquela obra que precisa ser vista, no caso, você, o artista. E entra em cena também a pessoa que é muito boa de negociar, porque eu vou confessar, eu não sou uma boa vendedora. Às vezes a gente quer colocar preço no trabalho da gente e a gente se acha meio presunçoso de cobrar um valor alto. Acontece que a gente tem muitas despesas, até que aquela tela, que até então vale o que? R$20, quando chega aqui. Mas no momento que você usa os melhores pincéis, você já começou a investir. E os pincéis não vão pintar a tela sozinhos. Você vai precisar de tintas de qualidade. Vai precisar saber diluir a sua tinta de forma harmônica para produzir o que você tem intenção de passar. E isso requer investimento, que é o que você tem feito. Está aqui percebendo essas dicas, essas técnicas que não só eu passo, mas como outros professores, para quem não é meu aluno ainda, que está aqui em busca de conhecimento. E investe em cursos, investe em livros, e tudo isso aqui vai deixando os R$20 muito longe. Vai somando. E aí, depois da tela pronta, depois que você gastou com tinta, gastou com pincéis, gastou com diluentes, comprou uma paleta boa, você vai colocar uma moldura linda para combinar com a tela que você pintou. E aí, o investimento por baixo já passou dos R$300. E aí você me diz, tá bom eu vender essa tela por R$500? É sério? Nesse momento você não está ganhando R$200, você está trocando o investimento apenas. Você não recuperou o que você investiu, apenas trocou moeda. Eu sei que as primeiras telas dá aquele medinho de o cliente desistir do nosso trabalho, porque tem muitos outros artistas que pintam. Mas tem uma coisa que diferencia um artista do outro. É a forma com que ele mostra o seu trabalho. Torna algo desejável. Uma arara que eu pinto, por exemplo, tem um artista que vai pintar uma arara por R$1.000 e a minha, sei lá, custa 5.000. Mas não é a arara de Poliana Ferreira. E há quem pague 5.000, 10.000, 20.000. Existe. É fácil de encontrar, mas é claro que não. Mas aí a gente se pergunta, onde é que estamos mostrando o nosso trabalho? Numa feirinha? Tem acontecido muito dos artistas quererem se misturar com artesãos. Não há nada de contra aos artesãos, por favor. Mas os artesãos trabalham com um artesanato, algo feito em série, que geralmente tem um valor agregado bem menor, porque depois que ele fez o piloto, ele vai replicar, e aí essas lembrancinhas, esses artesanatos não têm o mesmo valor de cada tela. Cada tela produzida por um artista plástico é um mundo de conhecimento, é um mergulho em pesquisas, de novas pigmentações, de busca de misturas, que o artesanato não passa por tudo isso. Então a gente não pode se comparar com artesanato, são coisas distintas. E se você vai para uma feira que está envolvido com eles, o preço de mercado desaba. Aqui mesmo no meu estado existe uma feira chamada FENEARTE.
Confesso que já participei por 2 anos, no princípio do meu trabalho, 2006 mais ou menos eu participei, e uma há uns 4 ou 5 anos atrás. Para sentir, e o que eu vi foi isso, uma pessoa que olha, vê uma tela neste tamanho aqui por R$500, e ele viu uma lá gigantesca por R$700, que vai ficar uma beleza atrás do sofá dele. E ele não tem dúvidas de que tela ele vai comprar, porque o que ele quer é decorar. Ele não tem um apego emocional. Aquilo que está nessa tela não toca ele, então ele vai pelo maior, pelo mais barato. E esse não é o seu cliente, pelo menos não é o meu cliente. O meu cliente, ele sente um frenesi quando olha para a minha tela, ele se emociona, ele fica parado, ele quer perceber cada detalhe, ele também vê entrelinhas no trabalho, coisas que você foi lapidando com o tempo. Os primeiros trabalhos não têm todo esse requinte de refinos. E os primeiros, o que é que a gente faz, Polly? A gente fica esperando valorizar para vender. Os nossos primeiros clientes, na verdade, são os parentes, são os amigos. E você quer treinar para poder fazer mais, senão vai chegar no teto de tanta tela que você pinta. A minha sugestão para os iniciantes é que quando alguém diga assim, faz uma tela para mim, queria tanto uma tela tua, e você não se sente capacitado ainda para cobrar. Então peça 2 telas do mesmo tamanho. Quando ele for comprar essas 2 telas do lugar que você indicou, ele já vai ver que o preço de uma tela branca não é tão barato quanto ele pensa. É um choque de realidade. E é isso mesmo que eu quero que o seu primeiro cliente sinta. Que você vai dar uma tela de presente para ele em troca de apenas 2 telas brancas que ele não estava preparado para, sei lá, gastar 80, 90 reais sem nem ter colocado tinta. E aí é que começa a valorizar o seu trabalho. Isso eu estou falando só para frisar, para os iniciantes que ainda não vendem o trabalho, mas que já tem gente se candidatando para ter suas telas. Peça 2 telas do mesmo tamanho para que você exercite. Uma das partes mais caras para iniciante são as telas. Eu sempre faço aulas mostrando que é possível pintar em papelão, que é possível pintar em Eucatex, mas você não vai vender isso. Isso é para exercitar. Na hora que você vai executar algo mais trabalhado, são as telas. Então, essa é a minha sugestão. E voltando lá, que hoje eu estou me perdendo nos pensamentos, porque eu não sei se vocês vão nem curtir esse tipo de aula que está tão diferente. Mas é o momento que eu tenho vivido agora com esse resgate de encontrar outros artistas. Alguns pintam de maneira mais solta. Eu confesso que eu não me agrado muito dessa pintura muito imediatista, de sacudir tela e o que sacudir tinta e o que der deu. Não, a minha pintura é um pouco mais pensada, mas isso não é um padrão. Tem artistas que vão trabalhar com acrílico, tem artista que vai trabalhar com tinta de tecido, artista que vai trabalhar com aquarela, enfim, há muitas possibilidades. Mas no meio de um grupo de 50 pessoas, você pelo menos vai encontrar umas 4 que estejam na mesma vibe. Essas 4 pessoas você vai chamando para mais perto de você, para ir para lugares, para ver uma exposição, ratear algumas coisas, tipo encomendar tintas e ratear o que eu falo, o frete, por exemplo. Esse é a vibe do coletivo. Uma exposição num espaço bom não é barato, mas quando você dilui por 30 artistas, 40 artistas,
o sonho de expor, por exemplo, fora do Brasil se torna mais palpável. E foi o que aconteceu quando eu recebi o convite para expor pela primeira vez na Inglaterra, em Londres, onde a arte borbulha. Eu disse, eu não vou mandar minha tela sozinho, tenho que arrumar um jeito de ir. E foi o que eu fiz. Consegui ir e levei comigo outros artistas. Então o coletivo me possibilitou levar a minha arte e trazer outros comigo. E no ano posterior aquilo foi melhorando e eu levei mais artistas. 2023 foi linda a exposição e no próximo ano, 2024, a nossa Liberty vai ser exposta no Porto. E por que eu estou falando isso? Porque muitos artistas polianistas vão presencialmente e tem aquele medinho, aquele frio na barriga de pegar um avião sozinho, de se hospedar sozinho, de se deslocar sozinho, mas com um grupo, com amigos que você já conhece no grupo, já sabe o jeitinho dele, vai se comunicando e a coisa vai tomando forma. Então, artista, se você quer mesmo expandir sozinho, é bem mais difícil. E hoje eu troquei mais ideias do que realmente dei uma aula. Foi uma reflexão. Eu nem sei como é que isso vai chegar até você. Se você gostou dessa abordagem, não esquece de fazer um comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, no coletivo. Um beijo e até a próxima aula.